Então, vamos gravar nossa reunião. Nós vamos iniciar nossa reunião hoje, dia 10 de junho de 2023. Nós vamos conversar sobre o livro Nosso Lar. E nós vamos iniciar nossa página inicial. A nossa irmã Andréa vai ler, que é do livro E Não. para o Resto da Vida, que é o título O Minuto. O minuto. Nos meus tempos de menino, naquela idade em que as balas e bombons povoam nossos sonhos, eu levava longos minutos a me decidir balas, balas que queria comprar. E uma vez compradas, mas ainda custava resolver se as devia chupar logo ou guardá-las para mais tarde. Ora, um dia vovô, que frequentemente me acompanhava nessas rumagens pelo mundo das confeitarias, tirou o relógio do bolso e me disse, com compreensão firme, porém sem nenhuma rispidez ou severidade: Vamos combinar uma coisa? Daqui para diante, quando você vier comprar bala, vai ter de tomar sua decisão antes que este ponteiro grande, que marca os minutos, saindo de uma marca, chegue a seguinte. Estamos combinados? Antes que eu concordasse, com muita paciência, ele explicou-me que a vida não é, afinal de contas, senão uma série contínua de escolhas. E explicou: é preciso tomar decisões prontas, mas veja bem, sempre firme entendimento de que não vamos depois nos arrepender, caso a decisão redunde em mal para nós. De começo, aqueles primeiros 59 segundos do minuto corriam antes que eu pudesse, ao menos, respirar fundo e tomar minha decisão. O jogo durou alguns anos, e depois de certo tempo, o meu processo mental já era tão rápido que eu passei a tomar decisões acertadas com progressiva facilidade. De valor não menor para mim foi a energia adquirir, em cada caso, ao ter consciência de que depois de lançado o dado, nunca poderá haver arrependimento. Quer comentar, Andréa? Comece aí que eu ajudo. Aí é uma história bem simples, né? Esse livro é um livro para criança, mas que eu particularmente acho que serve para qualquer um de nós como adulto, né? Então fala de situar todas as histórias, todas as situações são para criança, mas todos nós ainda temos muitas dificuldades no nosso tempo de criança. Então aqui nessa história, ele fala sobre a questão da gente aprender a tomar decisões. Quantas pessoas chegam na idade adulta e quase na velhice e ainda fica aquelas indecisões? Então ali o avô propôs uma questão que durou anos para ele. Então ele tinha que resolver em 59 segundos a decisão que ele tinha que tomar. Ali é interessante que a gente também faça isso conosco mesmo, não precisa de alguém fazer conosco. Não, olha, eu vou tomar uma decisão, vou escolher uma roupa para sair. Quantas pessoas ficam lá uma eternidade, acaba chegando atrasada no compromisso porque não consegue escolher aquela roupa? Então coloca lá o relógio, ó, 1 minuto, eu tenho que escolher aquela roupa. A primeira vez vai ser uma dificuldade, de repente, enorme, mas você vai aprender. Então é nesse sentido, para a gente poder aprender a tomar decisões rápidas, porque muitas vezes muitas coisas atravancam a nossa vida porque a gente não sabe tomar decisões, a gente fica indeciso, né? Então esse 1 minuto aí eu achei bastante interessante, é uma reflexão boa para a gente, né? E aí, André, que você entendeu? É, uma decisão, ela pode mudar muita coisa, né? Assim, na nossa trajetória, né? Na nossa caminhada pela vida, né? Uma decisão que você tomou ou uma decisão que você não tomou pode mudar muita coisa. Eu sou um exemplo disso. Uma decisão minha no passado me trouxe grandes prejuízos para a minha vida até hoje. É verdade. É como no Bem final da frase, interessante. né? Ele fala que a gente arca com as responsabilidades, Isso, né? Das nossas isso. decisões.
E as consequências, elas não são fáceis, É. principalmente quando a gente mexe com aquilo que Deus preparou para a sua trajetória, Uhum. né? Aí você mexe com coisas muito fortes e aí as consequências, elas não são fáceis de suportar, né? Mas o amor de Deus, ele é muito grande. Ele não desampara, ele sempre chega, não tem jeito. E aí é nisso, né? Que a gente vai se apegando, mas é a decisão e que seja uma decisão sempre com coerência, uma decisão com certeza, né? Para que a gente não possa, sei lá, se arrepender mais tarde. Uhum. Ai, meio Aprender, complicado, né, viu? a assumir nossos compromissos, né? Mas também não ficar indeciso, porque tem gente que fica indecisa a vida inteira e não resolve a sua própria vida, né? Exatamente. Não é aquela decisão que o pessoal brinca, antigamente falava que se eu ou me caso ou compro uma bicicleta, né? Não é essa decisão, não. Então, essa foi a decisão, a minha decisão, entendeu? É, Essa você exatamente foi comprou uma essa aí, viu? bicicleta? Comprei a bicicleta. Ai, Eu ai. lembro daquele pastor Cláudio Duarte, né? Que ele conta uma história que uma vez, antes de reencarnar, Jesus se reuniu com Deus, né? Aí conversou com o pai, né? Falou: Ah, pai, eu queria falar com o senhor que eu vou reencarnar, né? Vou passar lá com o pessoal. Eu sei, aqui o senhor me dá o plano de tudo que eu vou ter que passar. Aí Deus foi lá, escreveu tudo para ele, tudo que ele ia passar. Ele foi, olhou e falou: Olha, só tem uma condição. Aí Deus falou: Mas caramba, só tem uma condição, só uma coisa que eu não quero. Eu estou vendo aqui, está escrito que eu vou ser crucificado. Ele, tudo bem. Eu vou receber cusparada na cara, tudo bem. Eu vou ser traído pelos meus amigos, tudo bem. Eu vou ser perseguido, eu vou apanhar, eu vou passar por tudo isso. Agora, casar não, pai. Casar eu não aceito, né? Aí ele foi e resolveu vir, mas não casar ele não quis não, né? E o pastor Cláudio Duarte, ele é pastor de casamento, né? Ele conta essa historinha, né? Gente, mais alguém quer comentar a historinha do minuto? Alguém tem dificuldade de decidir? Ou todo mundo aqui se decide rápido? Eu tenho dificuldade tremenda. Quando decido, Professor, é na lata. Nem depois eu me arrependo. Mas tá É, decidido. Maria das Neves, pronto. Tá, resolve logo. Eu é assim, vamos ali, vamos. Vai fazer isso? Vou. É na lata, decido na lata. Não fico pensando 3, 4 horas, cinco dias, 10 dias decidindo, não. Já me vem na cabeça aquele negócio se vai dar certo ou não. Se der certo, eu vou ou não. Então, eu já sou desse tipo. Isso aí. A Átila ia falar alguma coisa. não, não, eu sou bem ágil para certas coisas. Certas coisas eu nem penso muito, não. Mas tem certas coisas que eu fico protelando, né, fico pensando. Mas, professor, o senhor falou ali, o senhor falou que Jesus reencarnou, né? Tá, mas Aham. o homem lá não falou isso aí, não, né? Ele falou Essa é a encarnou, linguagem né? nossa, né? Sim, tá. Mas ontem, acho que foi ontem, se não me falha a memória, nós falamos de Jesus. Essa, tá. Então, o termo é encarnou, Jesus encarnou ou Jesus reencarnou? Encarnou. Porque não parte da premissa que tem outras vidas, né? Encarnou, né? Que é o termo de João, porque João era agnóstico. Então ele usa o verbo se fez carne, o verbo era carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo veio na carne. Então ele encarnou. A reencarnação era uma doutrina que era comum naquela época, mas os nossos irmãos evangélicos hoje, eles não usam essa terminologia, apesar de ser uma terminologia comum. Tanto na época, todo judeu é reencarnacionista, e na época existia uma corrente chamada valdenses. Esses valdenses eles foram perseguidos pela Igreja Católica porque também aceitavam o livre-arbítrio, falavam que o que salvava é a caridade e eram reencarnacionistas. Muito parecido com um grupo de gente de hoje, né?
Interessante. Aquele pastor Cláudio, ele é muito, muito. É muito legal ele. Seja bem-vindo, senhor Vitor Haddad. Boa noite a todos. Tudo bom, senhor Vitor? Eu tô dando umas espirradas aqui. Daqui a pouquinho Eu também passa. hoje tô bravo, Pelo né? modo que ele prega. Eu hoje também tô. Hoje vocês vão ter que ler para mim porque tá difícil. Mas vamos lá. Gente, vamos fazer nossa prece então. Eu vou pedir para Ângela, pode fazer nossa prece ou não, Ângela? Posso sim, só um minutinho. Deixa eu... Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aos mentores deste estudo, possa ser produtivo para todos nós, que possa nos esclarecer, nos alimentar, que ajude a gente a evoluir um pouco mais diante dos esclarecimentos feitos nesse estudo. Agradecemos ao Mestre Jesus por este momento, por este estudo. Que ele seja muito produtivo para todos nós. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. E assim seja. Graças a Graças a Deus. Deus. Obrigado, Ângela. Bom, gente, vamos dar prosseguimento. Antes de começar o estudo, eu queria colocar uma música apenas para ambientar mais ainda, né? É uma música bem antiga. É impossível não crer em ti. Acho que o pessoal da antiga aí deve lembrar dessa música, né? Então nós vamos colocar essa música e depois a gente continua o estudo. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal.
gente. Não sei se o pessoal lembra desse hino, né? Um hino bem antigo, né? A Igreja Católica, principalmente, cantava bastante, né? É muito bonito, né? Vamos ler agora Nosso Lar. Eu estou na dúvida, o pessoal da semana passada puder me lembrar, se nós, semana passada, terminamos esse capítulo 6 aqui. Alguém sabe dizer? Se nós chegamos a ler essa última parte do Que eu capítulo me... 6, Não, né? que vai falar sobre precioso aviso? Alguém sabe dizer? Eu acho que não concluímos, né? Eu acho que não, né? O senhor tinha marcado ainda? É. Eu acho que nós paramos por aqui, ó, que eu estava na dúvida quanto a isso. Quando falar, meu amigo deseja de fato a cura espiritual, eu acho que nós paramos por aqui. O pessoal que lembrar aí, eu estou na dúvida se nós realmente terminamos. Eu acho que não terminamos mesmo, não. Professor, eu acho que a gente falou sobre isso aí, sobre as lamentações. Será que nós fechamos esse? É, a gente falou muito sobre isso. É, eu estou na dúvida disso. Então, se todo mundo. André que estava lendo, não era, André? Semana Era, passada? foi. É. Então vamos então partir para o capítulo 7, então. Explicações de Lívia. Isso, exatamente. Quem pode ler, gente? Que hoje minha garganta está tão ruim. Se alguém puder ler, eu agradeço. Vou ler, viu? Agradeço. Explicações de Lísias. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que a recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Gente, olha só, vamos prestar atenção nessa parte aqui que eu botei até botei uma cor aqui diferente, tá? Ele fala, notava que há recordações, quando ele recordava fenômenos físicos, ou seja, da doença que ele tinha, aquilo voltava à sua estrutura perispiritual. Essa assertiva de André Luiz, ele vai repetir lá no livro, no último livro da coleção dele, 16º livro, que é A Vida Continua, e outros livros mais nós vamos encontrar essa observação. Você, no plano espiritual, cada vez que você lamenta, cada vez que você rememora um fato infeliz do passado, aquilo passa a vivenciar no presente. E isso já no plano físico também já acontece. Ah, uma dor que eu tive, eu tava, mas como é que você está? Ah, tá tudo mal. Como é que está a sua vida? Está horrível. Então você passa a vivenciar aquilo. E no plano espiritual isso se torna mais grave ainda. Então o processo de educação começa desde cá, para a gente não ficar jogando sobre o nosso próprio corpo, sobre a nossa própria estrutura fisiopsicossomática, essas cargas negativas, de fluidos deletérios que vão dificultar a nossa caminhada. E depois a gente quer ir para o centro, toma um passo para poder resolver. Mas a gente tem que evitar antes de precisar o passe. Esse que é o correto da gente. Por isso que ele fala, essa recordação do que ele já sofreu no passado, fazia com que transformasse em angústia, receio do desconhecido, mágoa na adaptação do que ele estava, e até as próprias dores físicas, elas costumam vir quando você fica rememorando as coisas tristes do passado. Deu para entender essa parte, gente? Então, professor, o cuidado com o pensamento, ele não vale só para o mundo material, né? Lá também o cuidado, né? Com o Exato, pensamento também é essencial, né? exato. E E, os e, espíritos superiores e dão eu essas orientações concordo. para a gente. E eu concordo quando o senhor fala que lá deve ser muito mais grave, né? Porque a nossa consciência lá é muito maior do que aqui. É, os efeitos são Não bem deve mais ser drásticos. Que aqui o nosso corpo acaba protegendo a gente. Lá a gente não tem um corpo isso. físico para proteger, né? O pensamento vem direto no chamado psicossoma, né? Que é o corpo astral. Aumentar a altura depois de adulto. Será que isso teve gente? Vamos lá? Deleitava, deleitava-me agora, contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas, impressionava-me, sobretudo, os aspectos da natureza,
Quase tudo, melhorada a cópia da terra. Olha só, Por, a gente só. Ele olha para a natureza e ele fala quase tudo melhorada cópia da Terra. Então, o que ele está vendo, a paisagem espiritual, é algo muito além do que nós vemos aqui na nossa Terra. Se hoje a gente já acha já um campo florido, aquelas árvores, a natureza belíssima, imagine no plano astral. É uma cópia melhorada, tá? Que como a linguagem que o André Luiz usa. Ou seja, o que nós achamos aqui de belíssimo, no plano espiritual é mais belo ainda, tá? Porque lá é a fonte, né? é verdade. Então, mas nós É, podemos analisar isso aí como antigamente nós tínhamos uma televisão de uma certa qualidade. Hoje temos uma televisão de uma outra qualidade, né? É isso? Perfeito. Hoje não tem o chamado 4K. Eu não sei se alguém tem essa possibilidade, alguém tem 4K, que é uma coisa extraordinária. Eu lembro a minha televisão lá de 1970 e pouco, lá em casa, a gente tinha aquela televisão de monitor, que ficava aquele negócio sombrando, aquele negócio que ficava assim, né? O pessoal que é mais antigo deve lembrar. Eram 3 canais que tinha, TV Tupi, aí veio os Manchete, a Excelsior eu não peguei, era bem pequeno, né? Mas a TV SBT, que ficava vendo lá o desenho, hoje você tem 300 e poucos canais, você tem aquela televisão de tanta polegada, você tem lá o Smart TV, você tem o 4K, seria mais ou menos isso. Aqui a nossa natureza, por mais bela que seja, ela deve ser aquela TV preto e branco. E no plano astral é a TV 4K colorida. professor, André Luiz, ele fala de um livro, ele faz relatos. Já tem quantos anos o nosso lar? Mais de 70, não tem? Ele é de 1944. Ele narra acontecimentos acontecidos em 39 e 40, mas ele publica em 44. Já tem De lá para cá, vai fazer 80 o- anos, 79 anos. de lá para cá, as coisas lá devem ter se aperfeiçoado mais, né? Com certeza. Se naquela época, lembrando que a televisão, ela existia, o Charles Richer e outros pesquisadores, que inclusive se pesquisaram o próprio espiritismo, eles que abriram o caminho da física para os chamados raios catódicos. Os raios catódicos é aquele que jogava uma emanação energética dentro de um tubo e aquele tubo projetava para outro lugar. Aí, em 1890, 1893, 98, o surgimento do cinema no mundo. Em 1925, a primeira televisão que foi inaugurada na Feira Pública de Nova York. Aqui no Brasil, a primeira televisão vai chegar em dezembro de 1950, mas só vai a público lá em São Paulo. O Assis Chateaubriand, que era um homem mais rico daquela época, como se fosse o Roberto Marinho daquela época, apesar que o Roberto Marinho já estava ficando rico naquela época, a família dele já era milionária também. Ele compra 100 televisões, traz dos Estados Unidos e coloca nas praças públicas. E todo mundo acha um absurdo, fala que nunca vai dar certo esse negócio de televisão. O certo é o rádio. Ninguém vai deixar de ouvir rádio por causa de televisão. E ele investe naquilo. Ou seja, é uma coisa assim, bem rudimentar. Você tem Hebe Camargo, você tem aqueles TV Excelsior, Tupi, aquela televisão ao vivo em preto e branco, Aida, etc., Família Trapa, etc. Mas era uma imagem e tudo. André Luiz, aqui em nosso lar, ele está falando, pelo que descreve, em 3D. Ou seja, em 1944 nem televisão existia, que a primeira televisão foi em 1951, 7 anos depois da descrição de André Luiz está falando. E ele já fala, ele já descreve imagem em 3D que nem se pensava. Só 70 anos depois é que criaram um 3D. Então imagina hoje o avanço que deve estar lá. Acho que é difícil até da gente imaginar como é que deve estar esse avanço lá em nosso lar agora, né? Bora lá, vou continuar, viu? Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares, fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz. Em continuidade, a planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância,
alteava-se graciosos edifícios, alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas de festas, nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. As aves de plumagens policromas cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam agrupadas nas torres, muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Que lindo. Posso continuar? Ou o senhor vai comentar? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? O que seriam essas aves aqui? Será que seriam princípio espiritual ou seria produto da mente das pessoas do nosso lar? O que vocês acham? Todo mundo que está na sala agora. Qual a opinião de vocês? Ele fala aves de plumagens policromas, ou seja, aves coloridas, cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupado nas torres muito alvas. E aí, o que vocês acham? Que aves seriam essas? Pode ser do pensamento. Será que é o pensamento? Eu acho que é a primeira opção aí, Bruce. Princípio espiritual? E aí? A votação está 1-1. Eu acho que é pensamento também. Pensamento, 2-1. E aí? Eu acho que é a cópia, né? Eu acho que existe uma cópia do que está lá, como você mesmo disse, né? Tudo que acontece aqui primeiro acontece lá, então é a cópia. Então é uma cópia muito melhor, né? Muito bem trabalhada do nosso mundo, né? Porque está muito pertinho aqui da Terra, nosso lar é muito perto aqui. Então essas aves seriam aves mesmo? Olha, perispirituais, né? Como nós lá, é o perispírito, né? Porque os animais também têm perispírito, né? O Antonielli também votou perispírito. Já tá, agora virou o jogo aí 4-3, se eu não me engano. Gente, o Vitor até matou a charada, né? Que ele fala que é cópia, né? Então o que existe aqui existe lá. Na verdade, o que existe lá existe aqui. Seria o contrário, tá? Então há É. grandes evidências que isso aqui seja realmente princípios espirituais, tá? Ele vai citar depois moares, ele vai citar cães que ajudam lá no plano espiritual, no umbral, para poder, digamos assim, ajudar, farejar, etc. Então, esses princípios espirituais eles também estão evoluindo no plano astral, tá? Então, essas aves, cães, são princípio espiritual que também guardam uma certa individualidade. Já está principiando essa individualidade rumo à individualidade no plano astral contíguo à Terra, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Antonielli também já opinou, deve estar com a som ruim, talvez, Antonielli. Esses dias a gente debateu bastante essa questão de animais, né, Bruce? É, Ele é muito polêmico, na verdade, essa questão dos animais, né? Porque até onde eu estudei, os animais desencarna e ele encarna quase automaticamente, né? Quando eles ficam no plano espiritual, é por algum propósito, né? Algum propósito eles têm para ficar ali na erraticidade, por assim dizer, né? Muitos deles têm a chamada reencarnação compulsória, mas não são todos, tá? Então existe a reencarnação compulsória, mas não são todos. Nós temos várias descrições do próprio cachorrinho lá do Chico, que ficou 2 anos no plano espiritual para depois reencarnar. Ele estava como? Ele estava em individualidade. Ele demorou 2 anos no plano espiritual para depois vir reencarnar. Não foi uma reencarnação compulsória. Nem todos os animais têm reencarnação compulsória. Muitos deles conservam essa individualidade. Nós vemos no livro do Gabriel Delany, no livro que ele cita, por exemplo, um exemplo de uma aranha, que eu acho que eu já citei aqui, que ele estava numa reunião mediúnica, ele pisou em cima da aranha, porque ele viu a aranha, falou, aquela aranha vai subir
na perna de uma mulher aqui, de uma senhora, médio, e vai dar uma maior confusão. A mulher vai sair gritando todo dia. Ele foi e ficou, me perdoe, mas eu vou ter que pisar. E pisou em cima da aranha. Ele foi e pisou. Quando ele olhou para o pé dele, a aranha saiu debaixo do pé dele e entrou dentro de uma fenda que existia na parede. Ele falou, mas eu pisei na aranha, como é que a aranha conseguiu sair? Ele foi e virou o sapato. Quando ele virou, a aranha estava esmagada debaixo do pé dele. Ou seja, o princípio espiritual da aranha saiu. Até a aranha tem esse princípio espiritual. Até os insetos têm esse princípio espiritual. Não é só, inclusive até as plantas, né? No livro Mensageiro, André Luiz conta o caso daquela menininha que ela arranca uma parte espiritual da planta, da flor, e a flor no plano material ela morre. Porque a menina arrancou no plano espiritual, no plano astral, e ela acaba morrendo no plano físico. Então, essa contraparte espiritual, essa contraparte astralina, ela tem e ela se conserva no plano espiritual. Existe casos de flores, de plantas que morrem no plano físico, mas continuam no plano astral. Então, é uma premissa doutrinária também. Nós vamos encontrar, digamos assim, fundamento nas obras de Gabriel Delany, de Leon Denis e do próprio André Luiz também. Tá? Então faz sentido essa questão de que consegue matar uma planta pelo olhar ou por... Claro, o próprio no livro dos médiuns, Kardec vai falar sobre isso. A nossa irradiação magnética, ela pode acabar matando. Por isso que a gente, por exemplo, recomenda, não é uma obrigatoriedade, tá? A gente te recomenda não dar passe, digamos assim, concentrado no animal. Porque o nosso magnetismo ele é incompatível com o magnetismo do animal. Se você der um passe muito concentrado, você pode matar aquele animal mesmo sem querer. Então, essa energia nossa, até a pseudopositiva, ela pode funcionar de maneira negativa. Tá? A gente na apometria usa, por exemplo, a petimetria, que a gente faz o trabalho apométrico para o animal. A gente faz 2 vezes por semana, uma vez a cada 15 dias, a gente faz um trabalho de radiação com os animais, ajuda os animais. É um trabalho que é feito, mas a gente evita a irradiação magnética, porque o nosso fluido ele é muito pesado para o animal. Você quando está fazendo um carinho no animal, você está dando um passe? Tá, mas se você ficar concentrando energia, você pode matar o seu cachorrinho e você não sabe por que você matou. Professor, o senhor já ouviu a história de uma mulher que conseguiu plasmar uma planta lá no Irmã Dulce? Ela plasmou uma planta e a planta ficou a cópia de Irmã Dulce. Já ouviu essa história? Ouvi falar, não cheguei a ver se a veracidade do fenômeno ou não, mas eu ouvi É pessoas verdade, comentando. foi verdade. Isso, Aconteceu isso aqui. não é tão incomum, tá, gente? A Eusébia Palladino e Elizabeth Terres Prancê, na década de 1870, eles conseguiam formar um lírio de 3 metros, uma coisa que nunca existia, e ficou durante várias semanas aquele lírio. Tem fotos e tudo. Então, é um fenômeno não tão desconhecido para quem estuda os clássicos do espiritismo. É só você ter um médio de efeitos físicos poderoso e as condições necessárias para isso. Alguém passou lá, né? Algum médium passou e conseguiu, fez. É a questão de estudar os clássicos do espiritismo, tá, gente? Então, a gente vai estudar, por exemplo, os clássicos Hermes Sarpente, Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Volpe, Ernesto Bozzano e outros mais, Cesare Lombroso. Eles trazem assim, muitas experiências parecidas com essa, que vai complementar muito dos conhecimentos da codificação kardeciana. Gente, alguma questão a mais? Vamos continuar, então? Vamos lá, então, Para dona... continuar, deixa eu terminar, eu vou terminar aqui a parte, né? Deixa eu Isso. ver aqui. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Olha só, animais domésticos. Ele aí está falando de quê? De cães, talvez de algum gato, etc. Então, animais domésticos que existiam. É o quê?
é o princípio espiritual, tá, gente? Que estavam passeando lá com as pessoas. Você pode se encontrar com o seu cachorrinho aí, que você tanto gosta, que você já conviveu com você 10, 15, 16, 17 anos. Você pode, de repente, se encontrar com ele no plano astral, tá? E conviver com ele durante algum tempo, tá? Deixa eu botar aqui de Tá, novo. então está equivocada aquela linha de pensamento de que o animal desencarna e encarna automaticamente. É equivocado quando a gente pega isso como regra. Aham. Não viaja. É que eu sempre esqueço o nome do cidadão, ele é médium de um espírito professor, ele foi médico psiquiátrico lá de, eu sempre esqueço o nome dele. Ele tem um programa Morto Falando ao Vivo, uma coisa assim. E ele fala que ele teve um gatinho, não sei o quê, o gatinho ficou não sei quanto tempo e tal. Aí eu fico meio confuso às vezes essa questão. Eu não lembro, não. Alguém lembra, gente, esse fato que o Átila tá falando? Deixa eu ver aqui. Alguém lembra? Eu não lembro, não. Também não Muito lembro, le- não. Eu posso. Não, não. Psiquiatra, não. Também não lembro, não. eu não lembro. Não, o cara faz livros, ele escreveu vários livros. Ele não é muito. Ele é um. Tem gente que fala mal dele, tem gente que. Eu vou achar aqui, no final eu falo. Procura ele aí para trazer o nome pra Para a gente. gente ver. A Antoniela que fez. Uma vez falei que seria possível, em alguns casos, a pessoa encontrar animal de estimação no plano espiritual. Fui corrigido. Isso é mais do que possível, tá, gente? Como eu falei. A gente não pode pegar uma premissa e pensar que aquilo é verdade. Ah, todo animal tem reencarnação compulsória. Não. Alguns animais têm reencarnação compulsória, principalmente se for alma-grupo. Agora, o que não for alma-grupo, ele não tem que ter reencarnação compulsória. O cachorro não é alma-grupo. O golfinho não é alma-grupo. Animais de grande porte, elefante, por exemplo, não é alma-grupo. Então, eles podem sobreviver no plano espiritual. Aqui até aves, algumas aves são alma-grupo. No caso dessas aves aqui, quem está falando provavelmente não são. Então, eles podem, sim, você pode conviver, você pode encontrar alguns desses animais de estimação no plano espiritual, no plano astral, na verdade. Que para nós, o plano espiritual é uma coisa que está acima do que o plano astral onde André Luiz se encontra, tá? Mas a correção aí deveria ter uma base doutrinária antes de fazer a correção nesse sentido, tá? É o Às que vezes a falaram gente para mim, foi isso que eu entende. falei. Quê? Perdão, professor. Não, o que falaram para mim assim, porque os animais, a reencarnação deles é compulsória. Aí foi até que na época eu fiquei quieta, né? Eu fiquei, porque eu estava ainda assim, aliás, estou ainda aprendendo, né? Mas eu estava bem lá atrás. Mas o meu raciocínio na época foi assim, poxa, eu já li nas literaturas o pessoal, os animais lá no plano espiritual, trabalhando até nos hospitais, né? As pessoas lá. Falei, então, não é todo animal que tem reencarnação compulsória. O meu raciocínio na época foi esse. Aí eu falei, então eu acredito que não. Aí a pessoa, não. Aí eu fiquei quieta. Eu falei, então tá, vamos ver. Às vezes é falta de eu estudar mais um pouquinho, mas hoje em dia eu tenho isso comigo, que realmente eu acredito que não seja, né? Eu tenho certeza. Participou da fundação de várias entidades espíritas e de Vamos lá, gente, continuar então. É o doutor Inácio Ferreira. Inácio Ferreira. O médium é o Carlos Carlos Bacelli, Bacelli. acho. Mas o fato, qual é o fato que você narrou? Sim, foi ele que o espírito estava narrando um gatinho, acho que ele ficou um ano e meio ao derredor dele, assim e tal, sabe? O doutor Inácio ele foi um psiquiatra, né, no plano material, depois Sim, reencarna, tem sim. alguns livros bastante interessantes dele, né? O Bacelli tem muita coisa errada do Bacelli, né? Principalmente questão política, ele é bem errado, mas assim, fora essa parte política lá e dele se considerar um discípulo ou sucessor de Chico, né? Ele se considera o sucessor do Chico, mas fora isso, assim, os livros do doutor Inácio são bastante interessantes, né? Eu acho até um pouco mais fácil, né? Mas
São livros bastante interessantes, sim. Doutor Inácio Ferreira, ele era psiquiatra quando encarnado. Tá. Mas filme, livro dele encarnado ou desencarnado? Ele desencarnado, através da psicografia do Carlo Bacelli. Ah, sim. Vamos lá então, gente, continuar. Se a gente tiver mais alguma pergunta, algum comentário, tá aberto, tá? Vamos lá então, dona Andréia, por favor, amor. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas à do planeta, considerando a circunstância de me encontrar no esfera propriamente espiritual. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. Eu estou sem conseguir aumentar um pouquinho. Ah, agora eu consegui. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões, há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Vai. Pode. Se alguém quiser dar Procurava-me uma toda, parada, pode falar, tá, gente? Se alguém quiser dar uma parada, porque para mim acho que tá tranquilo. procurava-me, todavia, permanecer ali, no parque de saúde. Ali, ali. No parque de saúde havia muitas semanas, sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, no outro tempo, me haviam precedido. Por que então não aparecia naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Ah, ele aí tem uma lamentação dele, né? Acho que ele está aí meio se sentindo, coitado, se sentindo só, né? Eu acho que Querendo. qualquer um de nós se desencarnar e não encontrar nenhum parente, acho que É, isso aí é mais do que justo o que ele está falando, né, gente? é verdade, é. Qualquer um de nós, você desencarna, já está lá várias semanas e não aparece pai, não aparece mãe, não aparece amigo, nenhum conhecido. Eu acho que qualquer Não um é é meio fácil. baqueado, né? É. É normal. Um dia não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador: Meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com Ok. aqueles que nos, com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido? Aí André Luiz responde: Sim, sim. Por que não me visitam? Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Da morte dele, é? Isso. Espaço é desencarnação. Ah. Pois note, esclareceu Lísias. Sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Aí que é Olha que interessante, né? interessante, né?
Gente do céu, que forte. né? Por mais de 8 Clarice era anos que ele estava maravilhoso. lá, Eu né? sou fã de Clarencio. Ele é muito profundo. E era. Olha que interessante. Até que o médico da terra, né, o vaidoso, né, ele deixasse, né, a vaidade um tanto a fim de surgir o Filho dos Céus. Nossa, Esse é profundo incrível. mesmo. É. Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciava da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com um nó de lágrimas represadas no coração. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador. Quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam. Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Entendeu? Clarence não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. E aí, gente? Né? Olha só, essa frase eu achei muito interessante. Carência não teve dificuldade de localizá-la, atendendo aos apelos da sua genitora. Ela como se fosse um GPS, ó, vai lá, pum, encontra. Aí ele coloca, você, porém, demorou muito a encontrar a Clarence. Então não era o benfeitor Clarence estava espiritual, né? ali. Ele Entendi. que não estava em Clarence sintonia. estava ali. É porque às vezes a gente acredita que nós estamos sós, né? Que Deus se afastou da gente, mas na verdade somos nós. Então, nesse caso aí, era André Luiz, que ainda estava afastado. A mãe dele estava ali, Clarencio também estava. Era ele que precisava desse encontro, né? Tá? As suas rogativas precisavam. É Exato. isso, professor? Isso mesmo. Igual aquela história do barbeiro, que todo mundo deve conhecer, né? Do cara que era crente, que lia a Bíblia todo dia lá pro barbeiro. Aí, uma vez, um rapaz que não era crente começou para ele e falou: Deus não existe. Aí ele ficou olhando assim pro rapaz e falou: Não entendi. Deus não existe. E ele vendo o cara com a barba, né? Com a Bíblia na mão, sabia que o cara era crente, estava ali lendo a Bíblia, né? Aí o rapaz, que era evangélico, né? Pegou a Bíblia, fechou. Pô, pode me explicar por que você fala que Deus não existe? Porque se Deus existisse, não existia tantas pessoas sofrendo no mundo. Se Deus existisse, não existiria fome. Se Deus existisse, não existiria guerra. Se Deus existisse, não existiria uma série de coisas assim, erradas no mundo. Aí o rapaz foi, pegou, fechou a Bíblia, se levantou, respirou fundo, tá bom. Aí saiu, não falou nada, né? Aí o rapaz que falou isso, né? Todo mundo na barbearia ficou olhando assim para ele se sentiu o bambambam, né? Aí o outro rapaz que era aquele saiu, encontrou um cara lá todo cabeludo, sem barba, com barba grande, tudo lá, tipo um mendigo, chegou, entrou com o rapaz. Aí chegou para aquele cara e falou: Sabia que o barbeiro não existe? Aí o cara, o quê? Barbeiro não existe. Ah, como assim que não existe barbeiro? Você não tá vendo barbeiro aqui? Eu falei: Não, não existe, sabe por quê? Olha aqui, um homem com cabelo grande, com a barba grande, tudo para fazer. Não, não, o barbeiro existe, o barbeiro está aqui. Não, não existe, porque se o barbeiro existisse, não existiria pessoa com cabelo grande, não existiria pessoa com aquela barba enorme, descuidada. Não, é porque ele não veio. Falou: agora eu entendi. Então essas pessoas, essas guerras, é porque o homem não buscou a Deus. Não é que Deus não existe. Deus está ali, à disposição. Mas é nós que não buscamos a Deus. Aí ele foi, se acalmou. É verdade.
E aí ele continua: e onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Não vive em nosso lar, esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando meu desapontamento, acrescentou fraterno. Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e as desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório, aquele lá do início, né? Dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão socorro. Quer dizer, ele vibrou de uma maneira diferente, né, do que lá no início que a gente começou a ler. Exato. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei então, com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. Lísia sorriu com inteligência e, como quem previne, generoso, afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar, segundo, saber desejar, e terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. O visitador ganhou a porta da saída, sorridente, enquanto eu me detinha silencioso, a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Terminamos, gente. Semana que vem, organização de serviços. E aí, o que vocês acharam desse capítulo? Eu amei, achei perfeito, viu? E o entendimento muito fácil, não tem muito mistério, não. A compreensão foi, para mim, foi excelente. Imagina, gente, cada um de nós numa situação como essa, um ente querido desencarnado, seja um filho, uma esposa, um esposo, um pai, uma mãe, uma avó que você amou tanto, e você no plano espiritual, no plano astral, você vai se encontrar com ele. Que maravilha, né? Que deve ser. Coisa espetacular. Ou seja, a morte não existe, por isso que a gente brinca. Nas palestras eu costumo falar, Deus, o Espiritismo matou a morte, aposentou o diabo e fechou as portas do inferno. E aposentou pelo INSS, né? Tadinho dele, está sofrendo na fila do INSS. Então o Espiritismo fez isso. Acabou, né? Muito boa, Bruno. Eu quero essa frase. O Tinha que Espiritismo postar essa aí, professor. é uma brincadeira que eu faço nas palestras. E a gente brinca assim, fala, o Espiritismo matou a morte, aposentou o diabo pelo INSS, né? E fechou as portas do inferno, né? Ou seja, não existe mais nada disso. O Espiritismo é consolador, abriu as portas da consolação para cada um de nós, né? Não Gente, existe mais os eleitos. é, cada um se faz escolhido, né? Gente, terminou o nosso horário, falta 1 minuto para a gente terminar, fazer nossa prece. Alguém tem algum comentário a mais a fazer? Eu achei muito legal a reunião de hoje, todo mundo participando. Ana Rosa entrou, depois saiu, né? Que eu vi a Ana Rosa aí na sala, mas estava sendo feita a leitura. Ela falou que estava chegando atrasada, mas depois acabou saindo, né? E falar nisso, a nossa reunião de quinta foi muito boa, né, gente? Achei muito legal aquele. Quase um pinga-fogo, né? Conversando lá. Foi muito legal a nossa reunião de quinta-feira. Gente, vamos fazer a nossa prece então? Átila, faz a nossa prece, Átila? Faço, professor. Vamos lá então, gente.
Orar então. Elevar o nosso pensamento mais alto, rogar ao Pai, ao Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, ao Pai agradecer por essa oportunidade que estamos tendo de estar aqui reunidos, a Jesus pela obra maravilhosa, pela caminhada que ele teve aqui na Terra, e agradecer aos nossos amigos espirituais que aqui estão sempre conosco, nos intuindo, nos ajudando. Gratidão, Senhor. Gratidão, Pai querido. Nos dá uma noite de sono tranquilo, reparadora. E continua, Senhor, me lapidando a todos nós, Senhor. Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.